Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, a proposta da nossa aula de hoje é rever alguns assuntos estudados no mês de abril, certo? Os conteúdos que a gente estudou e fazer alguns comentários das questões do TD do mês de abril, certo? Então, como vocês estão vendo aqui, o assunto que a gente viu nesse mês foi o quê? Predicado, verbo nominal e predicativo do sujeito. Relembrando, né, que o predicado nominal é aquele que o núcleo vai ser um nome, um substantivo, adjetivo, pode ser um pronome, numeral ou qualquer palavra substantivada, certo? Um exemplo de frase: talvez a vida deles fosse diferente. Então, qual o núcleo? Diferente, certo? É um predicado nominal, pois é um substantivo, um adjetivo, certo? O predicado verbal é aquele que o núcleo é um verbo, tá? Um verbo de ação ou então uma locução verbal. Um exemplo aqui de frase é: com a sinceridade que só a passagem do tempo permite. Então, permite aqui é o nosso núcleo, tá? Pois ele é um verbo, permite, tá? E a gente sabe que o predicado verbo nominal é daquela oração que o núcleo vai ser os dois tipos, tanto o verbo quanto o nome, tá? Então é a junção do predicado nominal junto com o predicado verbal, por isso que ele recebe o nome de predicado verbo nominal, tá? Um exemplo disso é um exemplo com um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Exemplo: os dois se abraçaram felizes. Eu falei que os dois, além de ter feito uma ação que se abraçar, eu dei a eles uma qualidade, né? Um estado. Então eu disse que eles se abraçaram o quê? Felizes. Então a gente tem dois núcleos. Um núcleo verbal, que é o abraçaram, e o nosso núcleo nominal, que é o felizes, certo? Então vamos aqui para a primeira questão. Ó, tá falando o seguinte. Primeira questão: analisando as orações que seguem, procure indicar a função sintática dos termos destacados, tendo como subsídio a noção relacionada a predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então você vai dizer em cada item aqui, em cada termo destacado, você vai dizer: isso aqui é um predicativo do sujeito ou é um predicativo do objeto, certo? Um exemplo aqui, o item A: sempre a considerei uma excelente amiga. Uma excelente amiga aqui vai ser o quê? É um predicativo do objeto ou do sujeito, tá? Então, do mesmo jeito que no item B, no item C, então cada item você vai ler e vai analisar. O termo em destaque, ele está fazendo referência ao sujeito da minha oração ou ao meu objeto, certo? Então, pensem nisso na hora de ler a questão aqui e na hora de responder, certo? Na segunda questão, o seguinte: o professor atravessou o pátio apressado. Então, você vai marcar o item correto. Neste período, há um predicado verbo nominal com predicativo do objeto. No item B, atravessou o pátio apressado. É um predicado verbal? Pátio é o núcleo do predicado. O apressado é o predicativo do sujeito ou nenhuma dessas alternativas? Então, analise a frase, tá? Pense direitinho na hora de marcar, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, voltem às páginas do livro que tá falando sobre esse assunto. Estudem pelo slide que eu mandei para vocês. Se você estudar pelo slide que eu apresentei a aula, que eu já disponibilizei para vocês faz muito tempo. E se vocês lerem as páginas do livro, vocês fazem esse TD tranquilo, tá? Então, pesquisem no slide, pesquisem no livro para poder responder, tá? Se tiver com dificuldade, pesquisa a questão no slide
que vai estar falando sobre isso, tá certo? A terceira questão, assinale a única alternativa em que o termo destacado é um predicativo do objeto. Então, em todos esses itens aqui, né, dos 5 que nós temos aqui, 4 vão ser predicativo do sujeito e só um é predicativo do objeto. Então, leiam aqui direitinho e percebam, o termo destacado aqui, ele está fazendo referência, está mencionando ao sujeito ou ao objeto? Aqui na questão que ele quer é um que seja predicativo do objeto, certo? Aqui a quarta questão, relacione as colunas de acordo com a classe gramatical dos predicativos do objeto. Então, vamos relembrar o predicativo do objeto, certo? E você vai dizer que ele é um substantivo ou é um adjetivo? Então, você vai colocar 1 para substantivo e 2 para adjetivo. Na quinta questão, das orações abaixo, assinale aquela em que o termo destacado é um predicativo do objeto, certo? Ele é do objeto. Item A, a mãe ficou preocupada quando viu seu filho triste. Ansioso, o menino queria encontrar os amigos prontos para a viagem. Bem-humorado, o visitante considerou o café bem saboroso. Eu a vi aflita durante a divulgação dos resultados. Então, qual dessas palavras em destaque aqui é um predicativo do objeto, tá? Não é que está fazendo referência ao sujeito, mas sim ao objeto. Certo? A gente sabe que o objeto é o nome daquele complementozinho que está na nossa oração, certo? A sexta questão, assinale a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. Então, vocês estão vendo aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Em cada um aqui, né, vai ter uma oração, né? Ela chegou da festa, já era madrugada. Os moradores estavam revoltados. Ele encontrou os amigos no bar. Os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. E 5, ela ficou aflita com sua demora. Então, você vai colocar, né, você marcar a ordem correta. O primeiro aqui é verbo nominal. A segunda oração é um predicativo do objeto. Na terceira, a gente encontra um verbo nominal. Então, em qual desses itens aqui, A, B, C ou D, tá a sequência correta? No primeiro é verbo nominal, no segundo é nominal, no terceiro é nominal, no quarto é verbal e no quinto é predicativo do objeto. É assim? Então, você vai marcar. Pessoal, lembrem que eu já fiz uma aula gravada sobre isso, tá? Onde eu peguei várias questões do assunto, né? E mostrei a resposta para vocês e comentários e correções das questões. Inclusive, tem uma questão desse jeito, tá? Relembrem, tá? Não vão dizer que não estão sabendo o conteúdo, não, porque a gente teve várias aulas sobre isso. Apresentei slide, apresentei do livro, apresentei questões comentadas e corrigidas, tá? Então, tá tudo que vocês já viram, já sabem, certo? A sétima questão, o sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Então, pela ordem, os predicativos da oração acima classificam-se como nominal e verbo nominal, verbal e nominal, verbo e verbo nominal, verbo nominal e nominal, ou verbo nominal e verbal, tá? Então, o que você vai fazer? O primeiro aqui, o sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco e oblíquo. A gente vai ter o quê? Os predicados aqui, ele é nominal, ele é verbal, ele é verbo nominal, então você vai dizer tanto da primeira quanto da segunda, certo? Oitava questão, primeiro aqui, Paulo está adoentado. 2, Paulo está no hospital. No item A, o predicado é verbal tanto na primeira quanto na segunda. O B,
o predicado é nominal na primeira e na segunda, então você vai analisar aqui, né, sobre o predicado verbal, verbo nominal. Pessoal, inclusive na página, a minha dica é, na página 86 está falando sobre isso perfeitamente, tá? Leiam essa página. Lembra que nosso slide também tem questões sobre essa. A nona questão também está falando para você marcar o item onde há a presença de um predicado verbo nominal. Então, do item A ao item E, onde tiver um predicado verbo nominal, certo? Onde o núcleo da minha oração tanto vai ser um verbo quanto vai ser um nome, você vai marcar. E a 10ª e última questão, o professor entrou apressado. Os grifos indicam, né, entrou apressado, o quê? É um predicado nominal, é um predicado verbo nominal, é um predicado verbal, é um objeto direto ou objeto indireto? Essa aqui tá facinho para fechar as questões, certo? Então, pessoal, façam com atenção, tá? Respondam de caneta azul ou preta, prestem atenção na hora de marcar os itens, tá? Vê se não pula nenhuma questão. Teve muita gente que perdeu questão por simplesmente pular a questão, não ter feito, não marcou item nenhum, tá? Então, atenção, revisem o conteúdo. Com o material de estudo, a gente tem o nosso slide, tá? A gente tem o livro, estudem pela página 86, a página 87, tá certo? Revisem nossas outras aulas, a aula onde eu fiz comentários, análise de questões como essas que caíram no TD, tá? Façam tudo isso direitinho que vocês vão tirar uma nota ótima, tá? Então, nós vamos ficando por aqui. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!